Tasso Farias está conosco aqui, ele que é especialista na área política, sempre atualizando, trazendo para você sempre muita informação para manter você bem informado. Doutor, é sempre um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado, seja bem-vindo ao Fala Ariquemes. Ô Rafael, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, é sempre uma satisfação poder falar sobre política e no foco de levar informação, né, aos eleitores. A gente tem aí eleições gerais que estão se aproximando, né? Daqui 4 meses começa a campanha, então é uma oportunidade de a gente levar informação. Doutor Tasso, a gente sabe que agora em maio, basicamente todos os prazos se encerram, né? Inclusive para a regularização do título de eleitor. Isso, Rafael. Dia 6 de maio é o último dia para que o eleitor possa regularizar a sua situação perante o cartório eleitoral. Então, às vezes, na última eleição você não votou ou você mudou, né, de cidade, então, para que possa regularizar para votar esse ano até o dia 6 de maio. E é importante falar também, Rafael, que não é só para votar na eleição. A regularização do título, ela é necessária para que você tenha ali, tire o passaporte, às vezes fez um concurso público e precisa assumir o cargo, precisa da certidão de quitação eleitoral, então assim, não é só para eleição. Você precisa regularizar para que possa também fazer outras ações ali da nossa vida civil. Exatamente. Então, e é importante também a gente exercer, né, o voto, porque a gente está escolhendo o futuro do nosso país, o futuro do nosso estado, né, doutor? Então a gente tem que realmente ir lá na urna, votar naquele que a gente acredita que vai mudar a nossa realidade. Com certeza, é uma oportunidade que nós temos ali de 4 em 4 anos, né, de estar ali manifestando a nossa vontade. Se você acredita que tá tudo bem, que está tudo certo, você vai lá e vota pela reeleição. Exatamente. Se você acredita que precisa renovar, precisa melhorar, vote em outro candidato. Né? E esse ano teremos aí, certamente, muitos candidatos, e é o que eu falo, é muito bom ter muitos candidatos porque são mais propostas, são mais ideias, e o eleitor tem essa opção de votar em nomes novos ou votar naqueles que já estão ali exercendo algum cargo. Perfeitamente. Esse foi direcionado ao eleitor, né, para regularização. Agora, dos candidatos, os prazos para mudar de partido, se filiar a partido, se encerraram, né, doutor? Já encerrou. No dia 4 de abril, né, nós tivemos ali a finalização do prazo para poder os candidatos se filiarem aos partidos. Lembrando que a filiação ao partido, ela é obrigatória, né? É um requisito que está lá na Constituição Federal, então quem deseja ser candidato precisa estar afiliado a um partido. Então, dia 4 de abril foi o último dia. Então, se tem aqui alguém que queria ser candidato, que está nos acompanhando e porventura perdeu esse prazo, infelizmente não vai poder concorrer nas eleições desse ano. Perfeitamente. Doutor, vamos lá. A gente tem visto, né, aqui em Ariquemes para deputado estadual são muitos nomes, deputado federal também, até surpreende, são 6 nomes que foram lançados para concorrer a deputado federal e eu acho que 11 nomes a estadual até o presente momento. Isso, Rafael, são 11 nomes ali que já anunciaram de fato essa pré-candidatura, né? Mas podemos chegar a um número superior. A gente sabe que Ariquemes, a região do Vale do Javari, é o 3º maior colégio eleitoral do estado de Rondônia, é um colégio eleitoral importante na eleição de Senado, na eleição de governo, então é natural que surjam esses nomes aí buscando uma vaga na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, né? Então, de fato, aí eu estimo que nós teremos em torno de 15 nomes concorrendo ao cargo de deputado estadual e esses 6 nomes concorrendo ao cargo de deputado federal, podendo chegar até a 9 nomes da região, né, de Ariquemes e Vale do Javari concorrendo a uma cadeira lá em Brasília. Perfeitamente. E agora uma outra que a gente fica olhando, né? A gente sabe que esse ano tem 2 vagas ao Senado, mas são muitos nomes, né, concorrendo ao Senado, não é uma coisa comum, doutor. Exatamente. Hoje nós temos aí já de maneira pública, né, de forma oficial, pelo menos 8 nomes concorrendo a essas 2 cadeiras do Senado. E aí nós temos ali todas as representatividades políticas, né, do campo da esquerda, do campo do centro, do campo da direita. Nós sabemos que essa questão de esquerda e direita continua em muita evidência. Exatamente. Né? Então é natural que nós tenhamos ali 30% que defendem um lado, 30% que defendem o outro, e tem aquela parte da população que fica no meio, né, que é o famoso centro. Então nós temos candidatura para todos os gostos, né? Nomes já conhecidos, nomes que inclusive já exerceram o cargo de senador da República, né? Então o eleitor vai ter também muita opção de escolher essas 2 vagas ao Senado. O que a gente não viu lá foi o nome do atual senador Confúcio Moura, né? Isso, o senador Confúcio Moura ainda não oficializou se é candidato à reeleição
ou se ele vai encerrar o seu mandato, né, e sair da vida pública. Ele que já exerceu diversos cargos políticos na política de Rondônia, mas ainda não houve esse anúncio oficial por parte do senador. Se vem a reeleição ou se ele encerra o mandato e assim encerra a sua vida pública no mandato de senador. Perfeitamente. Doutor, quando eu venho para Ariquemes, falar um pouquinho normalmente sobre deputado federal, a gente observa muitos candidatos concorrendo nas eleições. Minha preocupação é a gente não fazer candidatos, né, para poder representar a região do Vale do Javari. Isso, nós temos aqui basicamente 6 nomes já postos na disputa de deputado federal. De fato, todos esses candidatos têm uma base muito sólida no município de Ariquemes e é natural que haja uma divisão de votos, né? Ariquemes hoje conta aí com cerca de 65, 67 mil eleitores aptos a votar nas eleições. A tendência é que esses votos em Ariquemes se dividam, né, diante dessa pluralidade de candidatos, e esses candidatos que têm ali um grupo político fora da região de Ariquemes, fora do Vale do Javari, tendem a entrar numa competitividade maior para ganhar a eleição. Agora o governo do estado de Rondônia, que percebe que existe uma manifestação muito grande por agora ex-prefeito, né, de Cacoal, Adailton Fúria, e o senador Marcos Rogério, que está meio caladinho pelo presente momento. O que está fazendo mais barulho é o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Com certeza, e é importante falar nessa análise, nessa leitura política, que o ex-prefeito de Cacoal ele conta com o apoio do atual governador, né, Marco Rocha. Então, a gente vê que na última semana até hoje, muitas nomeações em cargos estratégicos do governo são de pessoas ligadas ao ex-prefeito Fúria. Isso mostra um alinhamento político e mostra que certamente o Fúria vai ter ali na sua campanha toda a estrutura política do estado, e isso certamente vai trazer uma vantagem, seja de visibilidade, seja de espaço. E uma campanha majoritária, Rafael, é uma campanha onde você precisa de um volume muito grande de apoiadores. Isso é verdade. E estar com a máquina pública do governo pode colocar a Fúria em vantagem. Agora o senador Marcos Rogério, né, que vem ao governo, também tem um apoio muito importante, que é o deputado Fernando Máximo, né, que é importantíssimo, tem com a pandemia, né, acabou crescendo muito, foi muito bem eleito, né, representando Rondônia, e tem feito um bom trabalho, e isso puxa muito voto para o senador, né, ao governo. Com certeza, Rafael. Fernando Máximo, que foi secretário de saúde do governo do estado na época da pandemia, né, que trouxe e é um favorito ao Senado, inclusive. É favorito ao Senado, tem aparecido em primeiro lugar, inclusive, nas pesquisas. Foi eleito na última eleição o deputado federal mais votado do estado, salvo engano, com mais de 80 mil votos. Né? E Fernando Máximo está nos bastidores aí construindo uma possível aliança entre Marco Rogério e o prefeito da capital, Léo Moraes. Então é possível que os dois estejam caminhando juntos durante esse processo eleitoral também. A Rádio Peão diz que as 2 cadeiras do Senado, uma é do senador, do deputado Fernando Máximo, e a outra é da Silvia Cristina. Isso, a deputada federal Silvia Cristina, que faz um trabalho muito bom no seu mandato, né? A gente sabe que ela realmente adotou a causa da saúde como a sua bandeira de campanha, de mandato, né? Até porque por questões pessoais também, a gente sabe do trabalho que ela faz ali envolvendo o Hospital do Amor. E quem figura muito bem também nas pesquisas é a ex-deputada federal Mariana Carvalho, que tem uma memória eleitoral. A gente sabe que Porto Velho é um colégio eleitoral muito grande. Ela que foi candidata a prefeita lá em 2024 e no primeiro turno ficou inclusive em primeiro lugar, né? Então Mariana Carvalho também aparece bem nas pesquisas de intenção de voto. Perfeitamente. Essa pesquisa que algumas são soltadas aí e outras não, né, doutora? Ainda está meio fraca as pesquisas em Rondônia aí, nesse momento, né? Isso, até legal a gente falar sobre isso, porque a gente vê falar muito de pesquisas e assim, pela lei eleitoral, a pesquisa que ela é divulgada por meio da imprensa, ela tem que estar registrada na Justiça Eleitoral, comprovando quantas amostras foram feitas, o período, né, a metodologia que foi utilizada. O que vemos muito são ali aquelas enquetes, né, de rede social, no Instagram, de páginas de notícias, mas pesquisas oficiais nós ainda temos muito poucas registradas ali no TRE. Agora, quando vai para o cenário nacional, aí tem muitas pesquisas listradas. A gente vê que entre várias aí, até o pessoal fala o Datafolha, que não sei se hoje é uma grande referência, mas já foi uma grande referência, né? Sobre pesquisas, né? E a gente vê que o Flávio Bolsonaro tem se despontado na frente aí do atual presidente Lula. Isso, chama a atenção, Rafael, o rápido crescimento, né? Vamos lembrar aqui que em dezembro agora,
onde Flávio Bolsonaro ali anunciou publicamente que teria sido escolhido. Mas ele furou a bolha da direita, né? Porque a direita, ele começou a fazer dancinha, começou a se mostrar mais nas redes sociais. Com certeza, mas esse é o perfil que a pesquisa mostra, né? O eleitor hoje, ele não quer saber de direita e de esquerda, claro, são temas sensíveis, mas ele quer alguém ali que resolva o problema. Exato. A gente vê que o Flávio Bolsonaro tem se mostrado, e pode ser certamente uma questão de estratégia, de campanha, de marketing, como um candidato que defende não só as pautas da direita, mas que consegue dialogar, por exemplo, com o centro. Não à toa que a gente vê que Rio, São Paulo, Minas, Flávio Bolsonaro já aparece na frente, inclusive na pesquisa do Instituto Veritas, salvo engano, de ontem, Flávio Bolsonaro, inclusive, já aparece ganhando do presidente Lula no segundo turno. Agora, você me citou esses dias atrás, doutor, sobre a questão da rejeição, que é mais importante do que a aceitação, né? E o atual presidente Lula tem uma rejeição muito grande, o Flávio não tanto, né? Diferente do pai, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. A gente que trabalha com essa questão essa parte política, né, junto ao mercado político, quando a gente vê uma pesquisa, eu particularmente, eu primeiro olho a rejeição antes de ver a aceitação. Por que a rejeição ela é um dado interessante de observar? Porque quando o candidato ultrapassa ali de 40%, 42% de rejeição, dificilmente nesse período que nós temos até a eleição ele vai conseguir reverter. Então, assim, a gente vê que a rejeição do governo Lula, a pessoa do presidente Lula é uma rejeição alta e a rejeição ao governo Lula também é uma rejeição alta. Então, assim, aí eu lanço até o questionamento, será que em 4 meses, né, até o início da campanha, o governo vai tomar ações que possam minimizar ou diminuir essa rejeição? Eu acho difícil. Doutor, e aí eu vou entrar agora nesses rombos que aconteceram, né, Banco Master, né, INSS. O pessoal tentando esconder tudo isso que está acontecendo, mas ainda o Senado continua ali tentando forçar que seja feita a CPI, a CPMI também. O que você acha que vai acontecer com isso? Vai acabar em pizza? Vai realmente deixarem de se aprofundarem para ver de fato esses crimes? Inclusive tem alguém lá que vai delatar, né? Isso, o banqueiro, né, Daniel Vorcaro, que já negociou inclusive a sua delação. Acredito que agora em maio vai ser apresentada a delação, que pode ser ali como uma bomba, né? Alguns chamam de delação do fim do mundo, né? Porque tem ali, né, diversas autoridades que as pessoas, a imprensa comenta que estão envolvidas, inclusive ministro do STF, senadores, deputados. Então, assim, mexe com a alta cúpula do poder. Então, é possível, que não seria a primeira vez, que se construa uma espécie de acordo em Brasília no sentido de minimizar o efeito disso. Mas o fato é que essa questão especificamente do Banco Master vai pautar a eleição, né? Nós tivemos aqui casos de corrupção como Mensalão, Petrolão, e a gente sabe que um escândalo como esse, né, sendo ali apresentada a delação, envolvendo muito nome, já às vésperas da eleição, isso pode certamente trazer um impacto direto no resultado eleitoral. Inclusive o Lulinha, filho do presidente, né, o pessoal tentou de toda forma ali escondê-lo e conseguiram até o presente momento, mas ele também entra nessa investigação, inclusive. Entra na investigação, há indícios de que ele teria sido favorecido a viagens a Portugal, uma questão de uma empresa também. Então, todos esses fatores, às vésperas de uma campanha eleitoral, vão somar com essa rejeição do governo, a rejeição ao presidente. E a tendência é que, ao iniciar a campanha eleitoral ali de 16 de agosto, já tem um cenário muito mais claro desses escândalos ali em Brasília. Vamos lá pro STF, né? Alexandre de Moraes e Vorcaro trocaram mensagens de visualização única, né? Falou-se muito sobre isso, né? O porquê fazerem isso, né? Então, acaba ligando o nome dele e a gente vai esperar essa delação do Vorcaro para ver de fato o que vai acontecendo, doutor. Eu acho que isso não é nem pela eleição de quem vai ganhar, mas sim pela honra do brasileiro, né? Que a gente foi... esse dinheiro é do brasileiro, são impostos que nós pagamos todos os meses, né, para o governo federal, que acabaram sendo aplicados. E pessoas que foram lesadas pelo Banco Master também, né? Com certeza. E ainda assim... Existe essa investigação, as mensagens ali em visualização única, algumas são recuperadas, outras não, mas assim, no mínimo é imoral, né? A gente tem um ministro da alta corte brasileira trocando mensagens com um banqueiro, sendo que esse banqueiro tinha um contrato, né? Um contrato de quase 130 milhões de reais com o escritório
da advogada que, por coincidência, é esposa do ministro. Então, no mínimo o maior moral. precatório pago, né, para a história do Brasil, do mundo, na verdade, para um advogado. Nós sabemos que os advogados, e eu me incluo nessa categoria, nós sobrevivemos dos honorários. Né? Os honorários, eles têm natureza alimentar, é dali que nós tiramos o nosso sustento, o sustento da nossa família. Mas, assim, os valores que foram praticados ali, nós não temos precedentes no Brasil, né? Então, eu volto a falar, é no mínimo imoral essa relação com Moraes e Borcaro. Por um período ela recebia um valor X, eu acho que de 200 mil, não se engano, e aumentou para milhões de uma hora para outra, né? Então, tem que ser investigado mesmo. Não estou dizendo que o trabalho dela não mereça, jamais, mas tem que ser investigado o porquê disso, sem dúvida nenhuma, e a ligação de tudo isso, né? A gente vai aguardar, esperamos que a CPI sejam, né, implementadas, seja realmente investigado, que o Borcaro faça a delação dele e entregue realmente quem está envolvido nesse crime, porque realmente é a economia do Brasil que está sofrendo com isso, ainda mais no momento que vivemos, doutor, de guerra, né? E eu pergunto agora também, essa guerra vai ter impacto forte nas eleições de 2026? Outra coisa, doutor, também a gente vê que o presidente Lula já começa a tentar de alguma maneira descontar imposto em cima do combustível para tentar usar a máquina, né, para as eleições. Essa questão dessas ações direcionadas ao governo federal é justamente no sentido de minimizar essa rejeição. Então, você tem entregas ali no Amazonas, entrega no Acre, você tem a diminuição ali do valor do gás, dando subsídio, diminuição do valor do combustível, são ações que o governo tenta fazer para minimizar essa rejeição. Por outro lado, respondendo a tua pergunta, a guerra ela vai afetar de forma indireta, porque não é simplesmente pela guerra que está acontecendo que vai ter influência na eleição, mas as consequências da guerra, a exemplo do aumento dos preços dos combustíveis. Então, isso todos nós sentimos, né? Sentimos o aumento do frete, então quem trabalha com frete, com logística, sente a diferença. Nós sentimos a diferença quando vamos abastecer o carro, quando vamos ao supermercado, que notamos o aumento, né, dos valores da mercadoria. Então, o custo Brasil é muito alto e está crescendo, e isso vai fazer com que o eleitor pense e repense se esse é o melhor caminho, continuar ou mudar. Doutor, agora para a gente encerrar aqui, o uso da IA. A gente sabe que a IA é positiva, né? Sim, mas nas eleições a forma que ela vai ser usada pode ser negativa. E muitas vezes um vídeo que rola para a pessoa que não entende identificar uma IA ali, por exemplo, pode prejudicar um candidato. Como é que vai ser investigado por parte aí da Justiça Eleitoral em cima das questões das IAs? Como é que vai ser feito esse trabalho? Já citaram, já falaram sobre esse assunto? Já, inclusive foi editada uma resolução do TSE somente sobre essa questão do uso de inteligência artificial nas eleições. E a fiscalização ela vai acontecer de forma muito presente e as consequências serão graves. Por quê? É proibido o uso de IA 72 horas antes do dia da eleição. E todo o material de campanha, de propaganda eleitoral que for utilizado inteligência artificial, obrigatoriamente tem que estar lá demonstrado o uso de IA. E quem utilizar inteligência artificial para fazer propaganda eleitoral negativa contra um candidato também vai ser penalizado. Hoje nós temos ferramentas, mecanismos para descobrir a origem da produção daquele conteúdo, e quem compartilha aquele material também pode ser responsabilizado e penalizado. É o que eu falo, na internet pode muito, mas não pode tudo. Isso é verdade. Doutor, que aula que o senhor nos deu aqui nessa manhã, obrigado mais uma vez, né? A gente vai falar muito aqui no Fala Ariquemes sobre política esse ano, inclusive a gente vai fazer a transmissão ao vivo aqui do pleito, né? E no estado todo, e a gente conta com o senhor aqui também dando esse apoio para nós. Obrigado. Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade, estamos aqui sempre à disposição para contribuir com toda a nossa população. Gratidão, doutor. Obrigado.